começar. Eu sou Mária, estou aqui a representação do projeto Caminhando, que é um projeto de aprendizagem comunitária. Não considero que seja um projeto de aprendizagem alternativa, acho que é um projeto de escolha e de liberdade para os nossos intervenientes, que são as crianças e os educadores, sendo que para nós os educadores são muitos pais, temos essa grande felicidade, temos mesmo os nossos pais muito presentes e a nossa comunidade, e também temos alguns técnicos, obviamente, que nos ajudam a crescermos todos juntos. Nós vamos lançar algumas perguntas para desafiarmos todas as nossas pessoas que estão aqui a ver, e se calhar começa também a partilha. Vamos só partilhar porque algumas perguntas são um bocadinho grandes e complexas para ajudar o seguimento e ancorar o debate. Queres que eu partilhe, Mária? Sim, se calhar é mais fácil. Vou parar para apresentar. Vou pôr logo. Sim? Conseguem ver? Mas todas as que estão na Consegues ver? Bom dia. Eu sou Lucília, sou da SEIS, uma cooperativa social que é associada da Animar também. Trabalhamos muito na área da cidadania, da promoção da igualdade e vemos várias iniciativas, quer de educação não formal. Temos um centro comunitário onde existem várias dinâmicas a este nível e acreditamos muito na questão do humanizar nas relações, no âmbito da educação. Em relação às questões que nós preparamos, que têm muito a ver com aquilo que tem vindo a ser falado, a primeira questão que queremos lançar é o que é preciso mudar nos métodos educativos tradicionalmente utilizados e comumente aceitos para que a educação na escola fomente o pensamento crítico, lógico, versus o pensamento concreto e passivo, a humanização, altruísmo versus o individualismo, o egoísmo, a democratização dos processos de tomada de decisão versus a alienação e a desresponsabilização. Portanto, no fundo, é um pouco aquilo que foi falado, quer pelo professor Carlos Neto, quer pelo professor Adelino Calado, e acreditamos que seja uma boa pergunta para começar. Posso responder, ou tentar responder alguma... De facto, aquilo que as escolas têm que pensar, ou aquilo que o professor Carlos Neto há pouco disse e que as escolas vão ter que repensar, é que repensar a forma como motivar os alunos. Em vários inquéritos feitos, aquilo que os alunos dizem normalmente é que gostam muito da escola, mas não gostam das aulas. E de facto, aquilo que era importante era ouvir e perceber o que é que os alunos entendem que deveriam fazer, ajudando-os a construir aquilo que é o seu percurso e, portanto, permitindo que eles comecem a ter pensamentos críticos relativamente àquilo que é o dia-a-dia, àquilo que é a aprendizagem que lhes é proposta ou aquilo que acontece no mundo e que eles têm que absorver e têm que perceber. Claro que para fazer isto é preciso que o trabalho seja um trabalho também muito colaborativo. E esse trabalho colaborativo, eu penso que agora uma das orientações que é dada, que é no sentido de criar tutorias e mentorias, embora as orientações sejam terríveis do meu ponto de vista, porque são minuciosas demais e normativas demais, mas que permitem trabalhar, e que já algumas escolas faziam, Carcavelos também já fazia, que era trabalhar por pares, ou seja, conseguir que os alunos colaborassem uns com os outros no sentido de encontrar aquilo que é a solução final e, no fundo, assumirem e construírem o conhecimento de acordo com aquilo que são os conhecimentos que vão adquirindo ao longo do seu dia-a-dia. Não será fácil, com certeza, para as escolas reorganizar-se, tendo em conta o espartilhamento que existe na construção dos currículos, ou seja, as escolas e os currículos fecharam-se demasiado
eles devem ser, o professor Carlos Neto há pouco falou nas aprendizagens essenciais, para além do perfil, nas aprendizagens essenciais, naquilo que foi a orientação do Ministério, mas de facto elas continuam a ficar demasiadamente fechadas dentro daquilo que é o seu compartimento, ou seja, não partilhar. Claro que as aprendizagens devem ser mais transversais, ou seja, algumas escolas já assim o fazem. Se olharmos, por exemplo, o trabalho que é feito e as indicações que foram dadas no sentido de criar domínios de articulação curricular, ele foi já um primeiro passo para que as escolas, dentro da sua autonomia, conseguissem construir estes espaços multidisciplinares para conseguir fazer aprendizagens. Penso que é por aí que vamos ter que caminhar. Por outro lado, vamos ter que, com certeza, ouvir os alunos de uma maneira muito concreta e sistematicamente. Há pouco havia ali uma questão no bate-papo, que era o que é que se faz nos primeiros 15 dias. E uma das coisas que se faz nos primeiros 15 dias é conhecer cada um de nós e perceber como é que cada um de nós aprende. Como é que isso se faz? Criando não agora uma videoconferência, mas criando um debatezinho entre os alunos para perceber exatamente como é que cada um deles aprende. E nós sabemos que cada um dos alunos aprende de maneira diferente. Portanto, é fundamental perceber e dar espaço para que os alunos consigam explicar, perguntar e ensinar também aquilo que são as suas necessidades. Para isso é preciso uma característica fundamental que cada vez temos menos, que é a paciência. Porque é preciso paciência para conseguir ouvir toda a gente, às vezes ouvir aquilo que não se gosta, mas ouvir e depois dar tempo para que as coisas consigam construir. Daí que nos primeiros 15 dias eu acho que é preciso mesmo tempo, até para dar tempo aos alunos para conseguirem ter alguns até aquela coragem para poder intervir, para se poderem mostrar um pouco. Não sei se respondi à questão, eram umas questões muito difíceis. Muito complicadas. Penso que temos a Sandra gostaria de participar, é só abrir o microfone, pode intervir. Sandra Alves, é para ti, estás com a mão levantada. Às vezes pode ser só a dizer que sim, que está, concorda. Mas caso queira participar, é a hora. Não, obrigada, estou a concordar com tudo. Pronto, podia ser, exatamente, às vezes acontece. Não sei se alguém mais da audiência gostaria de falar sobre esta questão, se tem algum pensamento. Eu penso que a Ana Fernandes ainda há pouco, ainda antes destas questões, tinha qualquer coisa a dizer. Não sei se tinha a ver com isto. Não é preciso ter a ver. Sim. Eu já há muitos anos que ando a bater-me na mesma escola para se mudarem, pelo menos para me deixarem levar os meus projetos adiante, são verdades, por autocracia, e estou farta de ter realmente picardias com a direção, com colegas, a alertar-os que realmente a sala de aula não é a solução, que, como o professor Carlos Neto disse, o corpo também fala, é impossível aprender sem movimento. Infelizmente, eu trabalho a partir de um texto que eu peço aos alunos para escreverem e me dizerem o que é que querem saber ou fazer e porquê. E eles geralmente escrevem textos alguns muito são uma frase, outros lá são mais explícitos, escrevem bastante mais. E eu digo-lhes, olhem, guardem este texto, porque este texto é precisíssimo. É talvez um dos poucos textos em que vocês escrevem sem ir buscar nenhuma informação extra ao telemóvel, etc. E, portanto, a partir daí, depois pergunto-lhes o que é que eles já sabem daquilo que gostariam de saber e tento, a partir daí, depois montar o projeto deles, que é de orientação para a vida. Dou-lhes o currículo, o plano curricular,
solicito que eles façam questões, que orientem as suas questões de acordo com lá o que eles querem fazer ou saber. E é claro que tudo isto é muito complicado, porque isto implica tutorias, implica uma relação personalizada, e eu tenho 10 turmas, não é? 100 e tal alunos, e então é desesperante. Pronto, e isto para dizer o quê? Isto para dizer que estou preparada para trabalhar em transversalidade, em trabalhar em equipas, mas é absolutamente impossível. É absolutamente impossível. Cada vez que eu falo, já expus várias situações, os meus colegas dizem: se és tu que fazes, é a tua metodologia, eu tenho a minha, e pronto, e portanto cada um no seu galho, não é? Cada macaco no seu galho. E de maneira que é uma frustração tremenda, não é? Faço portfólios, construo as aprendizagens deles a partir de portfólios, e eu costumo dizer, eu aplico as metodologias que são de transversalidade, são do perfil do aluno, são das competências, trabalho por competências, mas sozinha, o que é um contraditório redondo, não é? É uma contradição brutal. Dentro da sala de aula, proibiram-me de sair da sala de aula, não me deixam. Isto realmente não é fácil. Não é fácil, e creio que as orientações que vêm agora, ou suposto ano letivo, ninguém sabe o que são, ou como se aplicam, concordo perfeitamente com o professor Adelino Calado, são perfeitamente normativas, mas também se pode ver lá aspectos que estão ligados com os decretos 54 e 55, o perfil do aluno, portanto, com todas estas documentações. Nós temos lei que nos permite fazer isto, mas creio que a minha escola, de facto, infelizmente, vai ter os alunos todos em sala de aula, lá direitinhos, quietinhos, na distância do metro, que é o que eles dizem, portanto, e isto vai ser mais do mesmo nos recreios, quer dizer, vão tomar dessas medidas os aspectos mais façanhudos, aqueles que não são de todo recomendáveis. Portanto, é só isto que eu gostaria de transmitir, um bocado de desabafo, e ao mesmo tempo dizer que acho que há, infelizmente, daquilo que eu vivencio, muita gente impreparada para dar um passo que seja nesse sentido. Se calhar tem que mudar de escola, vai ter que ser essa a solução. E agradeço a atenção. Obrigada, Ana. Nada. Eu gostava... A Manuela, penso que queria dizer qualquer coisa. Manuela Correia. Tem o som? Intervenções um pouco mais curtas para... Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Sim. Estão-me a ouvir? É a Manuela? Sim. Sim, estamos a ouvir. Pode avançar. Então, a minha intervenção é muito rápida. Duas coisas. É reforçar o que o professor Adelino falou dos primeiros 15 dias, porque me fez recordar... Eu sou educadora de infância, e de facto é assim, quando se inicia com um grupo de crianças, é a primeira coisa que nós de facto temos que fazer, não é? Era bom que se calhar algumas destas metodologias, acho que temos muito a aprender com as metodologias de jardim de infância, porque realmente não conseguimos continuar sem conhecer cada uma daquelas crianças que ali se apresentam. Depois queria reforçar aqui outra questão, que é, temos que também olhar para a formação inicial dos professores, porque eu acho que compreendo muito bem a angústia desta professora, da Ana Fernandes, porque também eu vejo isso, pronto, em diversas situações, e portanto tem que haver uma aposta na formação inicial da importância do trabalho de equipa e do trabalhar as matérias transversalmente, não é? Se calhar ainda não estamos muito bem arejados ou abertos para isso, e se calhar na própria formação contínua dos professores, em que à partida se vão atualizando e que vamos abrindo mentes. Era só isto. Muito obrigada. Obrigada, Manuela. Teresa? Acho que temos a Maria Joaquina antes da Teresa. Ah, é? Acho que sim. A Maria Joaquina ainda quer intervir?
se eu consigo fazer isto. Bom dia. Eu estou a falar através do telemóvel e tenho alguma dificuldade aqui com os comandos. Estão-me a ouvir? Sim. Pronto. A minha intervenção também é breve. Eu não sou professora nem educadora, não sou docente, sou da área social, mas trabalho no Instituto das Comunidades Educativas e trabalho muito com as escolas e com crianças. E há aqui uma parte que eu achei extremamente importante e que venho falando há muito tempo. Claro que há pouca abertura nas escolas, não pelos docentes, mas pela forma como as coisas estão feitas, mas há aqui uma coisa do professor Adelino que eu acho que era extremamente importante e que faço questão de reforçar, que é a aprendizagem feita em espaços interiores e espaços exteriores. O facto das crianças estarem no espaço exterior não quer dizer que elas não estejam a aprender. Há muitas coisas que podem ser aprendidas, até mesmo ao nível do próprio currículo das crianças, que podem ser feitas em espaços exteriores. Agora, isso leva, se calhar, à boa vontade dos docentes que estão nas escolas, mas também teria que passar por outras questões mais relacionadas, se calhar, com o Ministério da Educação, Poder Central, não sei muito bem. Depois, também, era importante dizer que, sim, é importante o trabalho feito online, não tenho dúvidas, mas as crianças precisam e muito estar em contacto umas com as outras. Precisam estar em contacto, não é sentadas quietinhas e paradinhas a ouvir o que o docente tem para dizer, mas a interagir. E ao interagir estão a aprender. Portanto, basicamente era isto que eu queria reforçar. Não trago muito para além do que já foi dito, mas queria reforçar. Queria dizer também que há 3 anos atrás fizemos uma espécie de guia de aprendizagens, de livro de aprendizagem no exterior, e que está disponível na página do ICE. É tudo. Obrigada. Obrigada. Penso que será a Teresa. Teresa, pode avançar com a sua pergunta? Sim, olá, bom dia. Espero que não tenha falhas aqui na internet ou com algumas falhas. Gratidão por esta iniciativa. Eu acho que nós temos cada vez mais que nos juntar, e embora estejamos todos muito exaustos por todo este contexto e por o trabalho em si, quem está na educação e acho que nestas semanas nós devemos fazer aqui um grande esforço para nos reunirmos e debatermos e tentarmos talvez esboçar algumas propostas nas escolas onde vamos para os espaços estou ligada a 200% como o professor Carlos tem dito. Está com um bocadinho de falhas. Ou sou só eu? Sim. Tirar o vídeo, Teresa. Sim, eu vou parar o vídeo, peço desculpas, não gosto de comunicar assim, mas queria dizer que estou alinhada 100%, 200% com as intervenções dos professores Carlos Neto e Adelino Calado, e gostava de perguntar aqui, fazer uma interpelação ao professor Adelino Calado, uma vez que é alguém que tem experiência de gestão. Eu acho que isso é um grande valor de gerir o espaço de educação, as práticas de educação. E eu vejo aqui 3 áreas de intervenção que eu acho que estão completamente interligadas, e agora que eu gostava de colocar, e estou a colocar em papel propostas, tenho alguma dificuldade em ver se para um plano de ação se há alguma etapa prioritária que outras. Ou seja, na sequência da intervenção do professor Carlos Neto, há, e eu concordo e sublinho e reforço e apelo, uma necessidade de reconfigurar os espaços de aprendizagem. Nós temos que reconfigurar espaços de aprendizagem, sair da sala de aula, inclusive sair do edifício, escola-edifício. Nas orientações para o próximo ano letivo, o Ministério prevê isso. Está lá uma linha que prevê parcerias com instituições envolventes, próximas, e as escolas mantêm o seu olhar, o seu sentir completamente fechado no edifício. Temos que reconfigurar espaços de aprendizagem. É uma ação. Mas para reconfigurar os espaços de aprendizagem, isso significa que nós temos que reconfigurar a aprendizagem. Não pode ficar igual.
não é ir com o manual fazer exercícios para a praia, não é? Não é ir só dizer aos meninos que é para escrever uma composição porque estão na floresta e vão escrever a composição. Também é válido, mas não é isso. E para reconfigurar a aprendizagem, temos que reconfigurar o papel da figura, o papel do professor. Então eu vejo aqui 3 linhas de ação. Como começar? Perguntava, eu sei que é muito complexo, professor Adelino Calado, e também deixo o desafio ao professor Carlos Neto. Claro que está tudo interligado, mas nós temos que apresentar propostas às escolas. Será que fazemos primeiro uma proposta a uma escola? Como é que uma gestão recebe uma proposta de um coletivo civil, da sociedade civil, a um coletivo de famílias? Será que temos que fazer primeiro uma formação com os professores? Como é que podemos fazer isto? Obrigada. Posso pegar aqui um pouco nesta questão, começando por aqui, ligando as questões ou as reflexões todas que foram feitas. É claro que isto é muito difícil, não é? Carlos, já falas, tu falas muito. Mas do meu ponto de vista tem muito a ver com estratégias, não é? As estratégias são fundamentais e depende também muito daquilo que são as lideranças. Eu vou só dar 2 ou 3 exemplos no sentido do que é que foi o reconfigurar espaços que no fundo depois obrigam a reconfigurar também as aprendizagens e a forma como se trabalha. Uma das questões fundamentais é fundamental nós chegarmos à conclusão, aqui assim há uns anos, em Carcavelos, que era importante trabalhar em grupo, trabalhar por pares, trabalhar por tutorias, enfim. Como é que nós podemos mexer, ou como é que nós conseguimos trabalhar isto? E, de facto, é muito difícil promover alterações, promover mudanças. E o que fizemos foi uma coisa terrível, que foi chegar às salas de aula e atar as mesas 4 a 4 com aquelas coisas de plástico. O que aconteceu foi terrível, não é? Porque foi quase uma revolução. Tivemos que ter depois assembleias de pais, assembleias de alunos, assembleias de professores. Porquê é que as mesas estão presas? E, de facto, um mês depois de discutirmos porque é que as coisas estavam presas, porque é que as mesas estavam presas, chegámos à conclusão que não era preciso prender as mesas. As mesas devem estar de acordo com aquilo que é a tarefa que se vai desenvolver. Mas muitas vezes é preciso encontrar momentos, estratégias para poder disputar uma discussão e eventualmente chegar a uma conclusão. Porque, de facto, aquilo que acontece na maioria das vezes é que as pessoas têm as escolas têm autonomia suficiente para fazer quase todas as alterações daquilo que as pessoas falaram. A configuração das salas de aula, o interior e o exterior, nada disto depende do Ministério. Tudo isto depende daquilo que é a estratégia que cada escola, cada professor define para aquilo que é aquele momento de aprendizagem. Claro que construir equipas, eu sou professor de Educação Física e, portanto, e o Carlos também poderá falar nisto, não é fácil construir uma equipa, mas nós temos que construir uma equipa influenciando outras pessoas para que consigam trabalhar e adotem a mesma tática que nós adotamos. Não é fácil, é preciso ter alguma coragem e correr alguns riscos. E, Ana, corre riscos, independentemente daquilo que a sua direção ou os seus colegas digam, corre riscos. Eu já estou reformado, tive 160 inspeções enquanto estava na direção e tive 8 processos disciplinares e ainda estou aqui. Portanto, acho que é importante que as pessoas corram os seus riscos e se tiverem certo, nunca me aconteceu nada, ou aconteceu, foi uma chatice. Isso são medalhas, professora Adelino. Com decorações. Não direi isso, mas acho que se nós estamos certos daquilo que estamos a fazer, se verificamos que é possível e a legislação permite que seja possível, correr o risco, corram riscos, não tenham medo. E se falharem, voltem para trás, não há problema nenhum. Falhou, volta para trás, assume o seu risco e tal como os alunos fazem quando querem aprender a mexer no telemóvel. Nós é que temos algumas dificuldades. E, Carlos, já me calei.
Não sei se temos mais 2 pessoas que pediram para falar e tínhamos mais questões, não sei muito bem, já são 11h13. Acho que só podemos assim aceitar mais 2 questões, porque realmente fica muito prolongado. Portanto, vamos aceitar essas 2 pessoas que se inscreveram e pedir que sejam o mais breve que consigam. Foi a Antónia e vou aqui ajudar. Foi a Antónia. Maria Manuela e a Antónia, não é? Pronto, se ainda acharem pertinente. Eu dispenso a minha para ouvir o professor Carlos Neto. Então, o professor Carlos Neto quer avançar? Eu acho que as últimas intervenções foram muito interessantes para procurarmos indagar a possibilidade de no futuro termos uma escola que não vive numa ilha e que se abre para o exterior, para a comunidade. Essa ideia é já procurada há muitos anos por diferentes pedagogos e também por outras instituições, e há já instituições que trabalham nesse sentido, porque eu acho que a escola, de facto, tem que abrir os muros, tem que sair extramuros. E essa relação com a comunidade é absolutamente fundamental. Porquê? Porque, de facto, temos que criar laços emocionais com os problemas reais. As crianças não podem aprender de forma abstrata, dentro da escola, as coisas que têm a possibilidade de ver de forma real. E, portanto, é interessante que as escolas possam fazer conexões com a comunidade. Por que não sair da escola para ir aprender a fazer pão? Por que não sair da escola e ir visitar um museu? Por que não sair da escola e ir trabalhar, a aprender pintura, escultura com artesãos locais? Cada escola tem uma comunidade particular, com uma cultura e com uma história cultural atrás. As escolas deveriam, de facto, colaborar, primeiro entre si, com projetos, com as crianças partilhados, e depois fazerem projetos com a comunidade, no sentido de haver essa partilha. O futuro da educação passa, antes de tudo, por uma primeira premissa que é essencial, que é a capacidade de cidadania global. Compreender o mundo, primeiro compreender o corpo, isso na educação de infância é absolutamente essencial, andar a brincar lá fora, é o instrumento mais poderoso, que é o instrumento ancestral. Brincar muito para aprender a ser pessoa. Mas depois, mais tarde, é necessário compreender o que é hoje o mundo, esta cidadania global, também a capacidade de inovação e criatividade. As escolas têm que criar cérebros inteligentes a saberem ser ativos e criativos. Também uma capacidade de competências interpessoais nas relações com os outros. Estabelecem-se muitas aprendizagens, como a autoaprendizagem personalizada, que também é fundamental. As crianças são todas diferentes umas das outras. Não há ensino formatado para todos de forma igual. As crianças têm que ser respeitadas em função da sua individualidade. Uma aprendizagem que seja inclusiva e que seja acessível. Tratar das coisas simples e não das coisas muito complexas. Não, o que é simples. E, por outro lado, também uma aprendizagem que seja colaborativa, isto é, que seja feita em grupo. O Freinet ensinou-nos isso há muitos anos, não é? Uma pedagogia participada e uma aprendizagem que seja feita com um sentido em que tudo aquilo que se aprende fica para toda a vida, isto é, uma aprendizagem ao longo da vida. Eu quero ser um cidadão ativo, tenho que aprender isso na infância. Eu quero ser um cidadão que tem preocupações de natureza artística, isso começa mais cedo. É preciso dizer que as competências emocionais, sociais, académicas e todas as outras começam na creche, começam muito antes. E por isso é que significa que corpos ativos dão cérebros ativos. E é preciso acreditar muito que até aos 6 anos as crianças aprendem tudo o que têm a aprender. Depois dos 6 anos treinam o que já conhecem. Era só isso que queria dizer. Se calhar, obrigada, professor Carlos Neto. Não sei se a professora Adelino quer deixar alguma mensagem final. Não, eu acho não? que essa então mensagem é ótima. Deixo eu. Sim, pode ser. Pronto, queria agradecer a todos, vamos encerrar a mesa. Gostava só de dizer só uma coisinha para encerrarmos, 30 segundos. Refletindo sobre o que tem acontecido, eu acho que efetivamente tem-se falado muito da escola para os operários. Eu acho que neste momento já não é ainda tem a metodologia, já não é a escola para os operários, mas será a escola para a academia, a escola para os professores catedráticos. E temos os melhores alunos. Eu acho que o sistema nunca funcionou tão bem, nunca tivemos alunos tão profissionais e já percebemos que assim não dá. E, portanto, se calhar está na hora de fazermos um movimento das bases
desde a creche. Eu acho que o Jardim de Infância tem metodologias maravilhosas e podemos lá ir buscar muita coisa e fazermos o nosso movimento desde as bases para irmos até o ensino superior, porque ele está-nos a dificultar, infelizmente, deviam de ser os promotores da inovação, mas está-nos a dificultar o crescimento por serem tão tradicionalistas, não é? tão académicos. E pronto, acho que podemos, se calhar, encerrar a mesa. Não sei se a Lucília queria dizer alguma coisa. Não, obrigada.